Josué, capítulo 24. E depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Ele chamou os conselheiros, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e todos eles se apresentaram diante de Deus, o Senhor. E então Josué disse a todo o povo de Israel: O Senhor Deus de Israel diz isso há muito tempo. Os antepassados de vocês viviam do outro lado do rio Eufrates e eles adoravam outros deuses. Tera, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Porém, eu, o Senhor, Deus de vocês, tirei Abraão, que estava da terra do outro lado, do Eufrates, e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. E eu, o Senhor, lhe dei muitos descendentes. A Abraão eu dei Isaque, e a Isaque eu dei Jacó e Esaú. Para Esaú eu dei para ser a sua propriedade a região montanhosa de Seir. Porém, Jacó e seus filhos, eles desceram até o Egito. Então depois enviei Moisés e Arão e fizeram uma grande destruição no Egito. E nesta ocasião eu tirei todos vocês de lá. Eu fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito, e eles chegaram até o Mar Vermelho. Porém, os egípcios os perseguiram até o mar, com carros de guerra e com muitos cavaleiros. Então, os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios, e também mandei com que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Então vocês viram o que eu fiz com o Egito, e depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Então eu levei vocês todos para as terras dos amorreus, que moravam a leste do rio Jordão. Os amorreus atacaram vocês, mas eu lhes dei a vitória. E vocês tomaram posse das terras deles. E eu, o Senhor Deus de vocês, destruí eles diante de todos vocês. Então, aí o rei de Moabe, Balaque, o filho de Zippor, fez guerra contra o povo de Israel. Balaque mandou buscar Balaão, o filho de Beor, pedindo que ele amaldiçoasse todo o povo de Israel. Mas eu, o Senhor Deus de vocês, não quis ouvir Balaão, e ele acabou lhes abençoando, e eu livrei todos vocês das mãos de Balaque. Vocês então atravessaram o rio Jordão e chegaram até as terras de Jericó. E o povo das terras de Jericó lutaram contra vocês. E depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os héteus, os gigásios e os jebúsios. Então eu fiz com que vocês vencessem a todos. E antes de vocês chegarem, eu expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. E não foram por causa das espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês, que eles foram expulsos. Eu dei a vocês terras em que vocês nunca haviam trabalhado, e cidades que vocês não haviam construído.
Então vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas de parreiras e oliveiras que vocês não plantaram. E Josué então terminou dizendo: portanto, todos vocês temam a Deus, o Senhor. Sejam todos servos fiéis dele. E esqueçam todos aqueles deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito. E sirvam fielmente ao Senhor, o nosso Deus. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, o nosso Deus, decidam-se hoje a quem vocês vão servir. Decidam-se logo quem vocês querem servir. Aos deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, os deuses dos amorreus, nas terras em que vocês estão morando agora, mas eu e a minha família, disse Josué, nós serviremos fielmente a Deus, o nosso Senhor. E então o povo todo respondeu: nós nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor, o nosso Deus, para adorar outros deuses. Pois foi o Senhor, o nosso Deus, quem tirou a nós e os nossos antepassados da terra do Egito, da escravidão. E nós vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos onde andamos e pelos países em que passamos. E conforme nós íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que aqui nesta terra moravam. Portanto, então nós todos também serviremos a Deus, o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não podem servir ao Senhor, pois Ele é santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não vai perdoar os pecados e as maldades de vocês, não. Então, se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e vai os castigar e destruirá todos. Embora Ele tenha sido muito bom para todos vocês. Então o povo todo respondeu: que isso não aconteça. Nós queremos servir a Deus, o Senhor. E então Josué disse: vocês todos são testemunhas de vocês mesmos que escolheram servir ao Senhor? E eles responderam: sim, nós somos testemunhas. E Josué continuou: então todos vocês joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. E o povo então disse a Josué: nós obedeceremos e serviremos ao Senhor, o nosso Deus. Vamos obedecer a todos os seus mandamentos. E assim, naquele dia, Josué fez um acordo com o povo, e ali em Siquém lhes deu leis e regulamentos. E Josué os escreveu no livro da lei de Deus, e em seguida pegou uma grande pedra e colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde eles todos adoravam a Deus, o Senhor. E disse a todo o povo: olhem para esta pedra, ela será testemunha, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado
e também será testemunha contra vocês, para evitar que vocês abandonem o Senhor, o nosso Deus. Aí então Josué mandou todos embora, cada um para a sua propriedade. E depois disso morreu Josué, o filho de Nun, com 110 anos. Ele foi sepultado em sua propriedade em Tineite, Será, na região montanhosa de Efraim, ao lado norte do Monte Gás. E o povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu, e também depois de sua morte, enquanto viviam os líderes que sabiam tudo a respeito do que Deus havia feito pelo povo de Israel. O corpo de José que os israelitas haviam trazido do Egito foi sepultado em Siquém, em um pedaço de terra, o qual Jacó havia comprado dos filhos de Harmon, pai de Siquém, por 100 barras de prata. Os descendentes de José receberam esta terra como herança. E Eleazar, o filho de Araão, também morreu e foi sepultado em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. E esta cidade havia sido dada ao seu filho Finéias,